Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Nós estamos rumo aos... Não ouvi. Tem uma turminha que está, tem outra que está entrando. Nós estamos rumo aos... rumo aos 300. Se nós estamos rumo aos 300, nós precisamos nos preparar para isso, ok? Chega um momento na igreja, isso é igual criança. Criança, ela engorda, estica. Como é que é o nome? É bucha, estica, como é que é? Bucha, estica, bucha, estica. Igreja também. Bucha, estica, né? Então, chega momentos que nós temos que estar preparados para o crescimento. Nós vamos ter quantos discípulos nessa nação? Não ouvi. Quantos? 1,5 milhão. Ok? Quantas igrejas nós vamos ter em Portugal? 3.000 igrejas de quantos membros cada uma? Isso vai dar? 1,5 milhão. Como é que nós vamos chegar nisso? Ponto. É simples. 1 a 1. Para isso nós temos que estar preparados. E eu tenho ouvido de Deus que chegou o momento em que nós estamos preparando a igreja para aquilo que Ele vai nos dar. Tenho ouvido mesmo, uma coisa impressionante. Não é uma semana que eu saio de férias igual eu saí agora e pude andar pelas areias de Sesimbra, né? Tranquilo, às 7 da manhã, sem ninguém, só eu e Deus. É tão gostoso, 4, 5 da manhã levanto, depois dou uma dormida, depois vou para a praia, ando, vou voltar para lá hoje, pode ter certeza, vou embora terça-feira só, porque eu ainda quero aproveitar esses 2 dias andando ali na beira do mar, ouvindo Deus. Você senta ali, eu faço 3 devocionais de manhã quando eu estou assim, uma no início da praia, uma no fim e outra no meio, quando eu volto para casa, sabe? Porque é impressionante, a gente para orar o tempo todo, para ouvir Deus. Você não ouve barulho de nada, só gaivota, né? E o mar. É muito gostoso. Mas não é nesses momentos que só que eu tenho ouvido Deus. Já antes disso, Deus tem me falado, prepara a igreja para aquilo que eu vou fazer. Prepara a igreja para aquilo que eu vou fazer. E nós temos trabalhado nisso. A Academia Paz faz parte disso, ok? A Academia Paz faz parte disso. Os life groups, os líderes sabem que eu estou pegando no pé deles com amor e carinho, para que eles façam o discipulado a um. E eu estou recebendo notícias. Pastor, comecei. O outro, comecei, né? Então, por exemplo, só hoje, ontem e hoje, já 2 life groups chegaram para mim e falaram, olha, já comecei o discipulado 1 a 1. Isso é muito importante, porque 1 a 1 nós vamos chegar aos 1,5 milhão. O processo é esse. Semana passada eu falei de atitudes que agradam o coração de Deus. Quem praticou? Eu gosto de jovem adolescente que sai assim, né? Atitudes que agradam o coração de Deus. Falamos disso semana passada. E eu até pensei assim, poxa, se eu dou outro nome atitudes, ia ficar muito... Parece que é uma coisa copiada, né? E eu queria hoje falar de benefícios de ser cheio do Espírito Santo. Feche seus olhos, porque para ser cheio do Espírito Santo, a primeira coisa é Ele estar aqui operando no nosso meio. Espírito Santo, Tu que és fofinho como o nosso Deus é, Tu que traz as características do nosso Deus, Tu que é parte da Trindade, Tu que é aquele que revela a nós todas as coisas, Tu que é aquele que traz capacidade, que nos prepara, que nos ensina, que nos orienta. Tu que estás aqui. Eu peço que nessa manhã, faça aquilo que o homem não pode fazer. Sabe? Penetre no mais íntimo do coração de cada um de nós, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós não queremos simplesmente ter reuniões, nós não queremos simplesmente ter escolas. Fazemos tudo isso para ensinar a palavra do Senhor, mas quem revela, quem testifica é o Senhor. Então, tenha liberdade no nosso meio, porque nós te amamos. E como diz o pastor Giovanni, Tu és incrível, né? Amém? Espírito Santo. Bom, queridos, nada que fazemos ou que somos, se não tiver o poder de Deus na nossa vida, se não tiver a ação de Deus na nossa vida, se não tiver a direção de Deus na nossa vida, não vai fazer sentido nenhum, ok? Então, nós precisamos aprender a viver algo que é muito especial na igreja, é estar cheio do Espírito de Deus.
uma coisa é quando nós oramos, você recebe Jesus e você aceita Jesus Cristo. Aí você recebeu quem dentro de ti? Jesus. E para receber Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele vem e faz morada dentro de nós, ok? Então nós temos o Espírito Santo. Agora, uma coisa é você ter, outra coisa é você usufruir daquilo que ele tem para você. Isso é diferente, né? Você pode ter dinheiro no banco e viver malubento aí pelas ruas, sabe? Não é verdade? Você pode ter um carro novo e não andar nele, andar no velho. Você pode, sabe, ter uma vida que não desfruta daquilo que Deus tem para você. E o Espírito Santo tem grandes coisas para nós. E nós precisamos entender isso para experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Então, por isso que eu quero falar de benefícios de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Porque são benefícios para a nossa vida. Fala, tudo que Deus tem, tudo que o Espírito Santo tem, é para mim. E Deus quer o melhor para mim. Então eu quero experimentar o melhor de Deus. Por isso eu preciso viver cheio de Deus. Tá? E nós vamos caminhar aqui com algumas coisas que a gente recebe quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Ou que você não está usufruindo por faltar se encher todo dia. Também vamos aprender como nos encher do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero falar é que quando você está cheio do Espírito Santo, você tem uma convicção. Fala comigo assim, convicção. Tem uma convicção da minha identidade. Ou convicção de quem eu sou. Quando você tem essa convicção, nada muda a sua identidade. Nada muda quem você é. Lembra daquela coisa, daquela palavra que eu preguei? Ou é ou não é? Nós somos. Amém? Né? Ou é ou não é. Então, o diabo vai querer falsificar a sua identidade. O diabo vai querer distorcer as suas características. Mas quando você sabe quem você é, quando você tem convicção de quem você é, nada muda a sua identidade. Então, a primeira convicção que eu tenho, que mexe comigo, é que eu sou filho de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 12, diz que aqueles que aceitaram, aqueles que creram, aqueles que receberam, né, Jesus como seu Salvador, eles foram feitos filhos de Deus. Foram adotados como filhos de Deus. Então, a primeira convicção que eu tenho é essa. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 16 e 17. O próprio Espírito, com o nosso Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. O que é testificar? Confirmar. O que é testificar? Confirmar. Então ele testifica, ele sela, ele marca, ele confirma que nós somos, ok? Ele está falando assim, você recebeu e você é. Ponto, fala para o seu vizinho assim, você é. Se você recebeu Jesus, você é. Porque o Espírito de Deus que está aqui hoje, ele vai marcar no seu coração, testificar no seu coração, que somos o quê? Filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos e também com Ele seremos glorificados. Ele testifica que somos filhos. E como filhos, nós temos direito a tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem para Jesus, quando nós encontramos Jesus, nós temos como herança para nós. Porque a herança de Jesus, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, o que acontece? Se eu sou filho, eu tenho tudo que Deus tem de melhor para mim. Então, assim, há uma convicção. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas você tem certeza que você é filho de Deus? Eu, absoluta. Muitos anos atrás eu tive uma experiência com Deus nisso. Eu questionei a Deus por causa da minha criação com meu pai. E eu falei para Deus, eu entendi tão claro isso, que eu falei, Deus, meu pai, ele foi um empréstimo maravilhoso do Senhor para que eu viesse ao mundo, para que eu fosse criado com caráter, porque meu pai tem muito caráter, sabe? Ele é muito rígido com muitas coisas, assim, tem muita coisa boa nele, muito obrigado, porque o Senhor me deu esse pai, mas eu sei que se meu pai não aceitar Jesus, ele não vai ser meu irmão. E eu fui muito claro com Deus. Nessa conversa, eu falei, agora eu tenho uma convicção que eu sou teu filho. Quando eu leio João capítulo 1, eu crio a convicção que eu fui feito filho de Deus
porque eu criei em Jesus. E essa convicção vem porque o Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. E a partir desse momento, a minha oração mudou. Minha forma de lidar com Deus mudou. Sabe, a minha cabeça mudou. E nada mais tira isso de mim. Eu sou filho de Deus. Você pode falar? Eu sou filho de Deus. E se você é cheio do Espírito Santo, você tem essa confirmação no seu coração. Você alguma vez já duvidou de ser filho de Deus? Não, pastor, não. Duvidou sim. Desculpa lá, eu já duvidei. Tinha vezes que falava, mas será que isso é verdade? Será que a Bíblia é verdade? Quando a gente começa a conhecer o Evangelho, a gente pensa em muitas coisas. Porque o diabo não quer que você tenha essa convicção. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, o diabo pode falar o que for da sua mente. O que for. Sabe o que você fala? Eu sou filho de Deus. E porque eu sou filho de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos de Deus. Tem gente que pega isso só por causa de bênção financeira. Não estou falando só de bênção financeira, bênção familiar, relacionamento familiar, pais e filhos. Sabe, quantas vezes eu orei pelas minhas filhas? Deus, eu sou teu filho. Se elas ainda não te aceitaram, mas elas já nasceram como tua neta. Então, por favor, faça elas se tornar filha também. Traz convicção, ok? Porque quando a gente é filho, a nossa identidade é fincada. Nada muda a nossa identidade. Então, quando você é filho, você é cristão de verdade. Quando você é filho, as propostas que aparecem no mundo, você rejeita, porque você sabe que aquilo desagrada o coração do seu pai. Irmão, tem muita proposta no mundo que parece boa, mas vai te levar para o erro. Mas lá, quando você é filho e sabe quem você é, você fala, isso aí não pertence ao reino do meu pai. Então, convicção de identidade. Outra convicção que eu tenho, que é muito legal, é a da salvação. Eu tenho certeza que eu vou entrar no céu. Quem tem certeza que vai entrar no céu? E quando você erra, e você faz uma coisa errada, você tem certeza que vai entrar no céu? Você fica assim, será que? Desculpa lá, gente. Quem não pensou isso? Será que? Mas quando você é convicto da sua identidade, é cheio do Espírito Santo, você tem a certeza que é salvo. Olha o que diz a palavra em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Eu não sei se vocês já passaram por isso, já viram isso alguma vez. Talvez esse jovenzinho criado aqui nunca viu isso. Mas quem já foi criado na roça, sabe que para um gado pertencer a um fazendeiro, existe uma coisa chamada marca. A marca da minha família era 3P, porque nós somos família Pinto, então era 3P, que era 3 filhos, né? Meu pai, era 3 irmãos homens que tinham esse sobrenome Pinto, então chamava 3P, ok? Tá. E a gente, quando pegava um boi novo, comprava, trazia o boi para o curral, ok? O que a gente fazia? Quando a gente não tinha aqueles como é que chama aquelas coisas que põe no meio para prender, né? Hoje é muito fácil, hoje é tudo eletrônico, você prende o boi. A gente passava o rabo na perna dele aqui, um pegava no chifre, virava a venta dele, caía, o outro passava o rabo, puxava, né? E o outro vinha com a marca quente e punha na perna dele e fazia tsh. Meu filho, aquilo doía, porque o boi berrava. Sabe? Mas ele ficava marcado de quem era o seu dono. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos selou, nos marcou, de uma vez por todas. Presta atenção nisso. A sua salvação, ela é garantida se você estiver cheio com o Espírito Santo. Porque você vai sempre lembrar que você foi marcado. Vira para o seu vizinho e faz assim. E nós, para brincar, ainda saía montado do boi. A gente, para brincar, quando soltava, a gente já saía montado, caía, machucava, quebrava a perna. Sabe? Porque a gente era muito moleque, né? Mas assim, nas fazendas nossas era sempre assim. Tinha uma marca, tinha um sinal de quem era o seu dono. O animal tinha um sinal. Tanto que se ele saísse, entrasse em outra fazenda, o cara falava, esse é lá da família do seu Aguinaldo, lá, pode mandar para lá, porque está lá o 3P. Entende?
É assim? Lá, Michel, na sua terra, em Goiânia? Michel é roceiro também, né? É assim. Agora imagina, quando você quer ir para o mundo, você chega no mundo, sabe o que o diabo fala? Devolve ele, porque ele tem a marca do Espírito Santo. Ele não pertence desse mundo. Você não pertence ao mundo. Você pertence ao reino de Deus. Porque você tendo selado, marcado, sabe, de uma vez por todas, com o Espírito Santo de Deus. Quem é cheio sabe disso. Por isso que dá vontade de voltar para o mundo, assim, acontece algumas coisas assim, né? Ai, ai, ai. Aí você fala, não, está marcado, está selado. Não tem jeito, aonde você passar. Você já viu que você, no trabalho, você é reconhecido por ser cristão? Eu lembro da Rita, que ela trabalhava num banco, e ali a sessão dela era só esmilinguido, irmãos. Lá era fechado, e era tudo sessãozinhas assim, né? Que era atendimento por telefone. E eu entrava lá, porque assim, de certa forma, o chefe dela era meu amigo, deixava eu entrar, eu entrava. Eu passava na mesa de um, de outro, era só porcaria. Chegava no ambiente dela, parecia que tinha uma nuvem em cima, sabe? Aí você olhava, era tudo, né? Eu e a minha casa serviremos o Senhor, o esmilinguido correndo, brincando com bandeira, sabe aquelas coisinhas de criança, né? Minha esposa, né? Sabe? Por quê? Todo mundo sabia. Eu lembro que um dia, o chefe da Rita falou para a Rita o seguinte: contigo não acontece problema nenhum, você só atende gente boa. Mano, ela trabalhava em uma sessão de reclamação de cartão de crédito. Ela trabalhou 7 anos na reclamação. A pessoa aguenta no máximo 6, 7 meses. Ela trabalhou 7 anos lá. E o chefe dela falou assim: mas você não tem problema. Ela falou: não é que não tem problema, é que ela era tão em paz de saber quem ela era, que o problema do outro não afetava ela lá. Ela não chegava em casa nervosa com os problemas dos outros, sabe? Ela contava histórias, que era muito legal. Ela tem um livro sobre histórias. Mas o que eu quero te dizer é que o seu ambiente é diferente. Na escola, a pessoa fala: ih, é crente. Quem já ouviu isso? No Brasil tem muito, aqui é mais coisa. É crente. Estou lidando com crente. Tem hora que eu vou conversar com as pessoas, lá vem tu. Tu é crente, é? Sou. Selado pelo Espírito Santo. Marcado de uma vez por todas. Salvo, escolhido, separado. Ponto. O Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo é assim. Outra coisa, ainda estou na convicção, são vários, né? Na convicção da sua identidade. Filho de Deus, salvo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando você tem essa convicção e passa alguma coisa que tenta te separar, te tirar do rumo do Evangelho, o que você lembra? Fala assim: ele mora aqui dentro. Aonde eu entro, ele entra. O filme da Netflix que eu assisto, ele assiste. Amém? Né? O teclado do meu telemóvel, ele treca comigo. Tudo que a gente faz, ele está conosco. Aonde a gente vai, ele vai. Ele ouve o que você fala. Tudo o que passa na sua vida, o Espírito Santo está presente. Quem está cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, porque ele te leva à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não há coisa melhor para a sua vida, hein? Tá? Porque a gente já tentou outras coisas no mundo e nada dá certo, a gente só passa raiva, não é? Mas quando você está cheio do Espírito, sabe? Você vive uma vida diferente. Outra coisa, primeiro é convictos de identidade. Então quem é convicto de identidade, ele sabe que é filho de Deus, ele sabe que é salvo e ele sabe que ele é morada do Espírito. Vamos lá? Quem é convicto da sua identidade, ele sabe que é e morada do Espírito Santo. A outra coisa que eu quero falar é que ele traz vitória sobre o pecado. Pastor, mas eu pequei. E agora? Você não peca deliberadamente. Foi um acidente. Sim ou não? Ninguém quer pecar. Quem quer pecar aqui? Ninguém quer. Mas se caso pecar, você confessa, o Senhor perdoa e purifica, né? Então, assim, você pede perdão para Ele. Você confessa para ficar livre daquilo, para o seu discipulador.
né? Para o seu pastor, para o seu discipulador, você vem e confessa e você fica curado daquilo. Mas assim, o pecado, ele te persegue. Mas a Bíblia diz: andai no Espírito, jamais satisfazeis a concupiscência da carne. A carne deseja muita coisa que não presta. Sim ou sim? Concupiscência é aqueles desejos, aquelas vontades, aquela que a carne quer fazer do que não presta, né? Por exemplo, adulterar, roubar, vícios. A carne quer coisas que desagradam o coração de Deus. Mas se você anda no Espírito, e o seu Espírito está cheio, por mais que a carne queira fazer essas coisas, você consegue vencer o pecado. Você consegue dizer não. Nós até dizemos que você diz não à tentação, né, antes de sofrer as consequências de um pecado. Porque o pecado, ele traz consequência. Ok? Sim ou sim? Gente, eu estou falando com tanto amor, tem gente pensando, calma. O Espírito Santo é fofinho. Ele só faz isso para nos ajudar. É para nos ajudar, para cooperar conosco. Lá em João diz que ele nos ensina, nos orienta, nos ajuda. Eu quero a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, e tem coisa que você faz, eu vou falar para você assim. Eu, por exemplo, eu só corro e ando com os bonés e eu ainda baixo a pala dele assim. Por quê? Para qualquer tentação que aparecer no meio do caminho, eu continuar focado no que eu estou fazendo. Porque se você abre a pala do seu boné, você vê tudo à volta e pode ver coisa que não presta. Então, para nem ver o que não presta, você faz isso. Aprendi isso com quem? Pastor Melvin Huber, avô do Isaías. Lembra do Isaías falando aqui? Pastor Melvin, ele estava com 80 e tal anos, ele estava na casa do pastor Abe, ficava lá e era tratado, né, por enfermeira e tudo, já. E um dia, o Abe entra no quarto, porque a senhora veio limpar o quarto, a mulher da limpeza veio limpar o quarto. E cadê o pastor Melvin? Estava na varanda, o velhote. 80 e tal anos, estava na varanda. Aí o Abe perguntou, mas o que você está fazendo aí, pai? Ele, vai que eu sou tentado. Todo mundo, sabe, está numa posição que o diabo vai tentar te destruir. Ele falou, vai que eu perca a salvação, eu caio no pecado. Com 85 anos. Está certo, ele fugiu do pecado. Ele fugiu da possibilidade de haver uma tentação. Então, irmãos, não é porque você é bem casado, sabe? Não é porque você tem uma vida financeira estável. Você vai ser tentado. Em todas as áreas da sua vida. Jesus foi tentado em tudo. Porque o diabo quer te destruir. Mas Jesus veio para te dar vida. E vida abundante. Ele veio para mudar a história de sua vida. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai andar com a pala do boné assim, né? Não assim, assim. Vai ficar focado naquilo que você está fazendo. Muitos anos atrás, eu tive uma experiência dessa. Eu estava correndo, e passou uma leite, né? E aí eu fiquei assim, porque o negócio era muito visível, né? Eu falei, Deus, e agora? O que é que eu faço, Espírito Santo? Ele falou, tem duas possibilidades. Ou você corre igual um louco e passa, para não ver nada. Ou você trava o freio e deixa ela ir embora. Mas você só tem essas duas oportunidades. Eu travei. Amarrei o tênis, tirei o sapato, tirei pedra do sapato. Para nem ter a possibilidade de ser tentado. Porque isso pode acontecer. E você vai ver coisas, né? Quem, por exemplo, não pode beber, vai ter uma garrafa de vinho na frente dele, e aí? Foge. Tem que fugir. Se você está cheio do Espírito Santo, você consegue. Fala para o seu vizinho, cheio do Espírito Santo, você tem vitória sobre o pecado. Romanos 8, 26, 27 fala da próxima ajuda que temos. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha o que diz a palavra. Também o Espírito, semelhantemente, assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo. Oh Deus! Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos.
Eu não sei você, mas eu saio para orar todos os dias. Eu gosto de orar. Mas mesmo eu saindo para orar, passa todos os problemas que eu tenho na minha mente enquanto eu oro. Mais do que se eu estivesse assistindo televisão. Se você estiver assistindo um filme, você fica lá assistindo o filme e esquece os problemas. Você pensa que isso é bom para ti. Não é bom não, desculpa lá. Você só esqueceu os problemas. Mas quando você vai orar, passa tudo na sua mente. Parece que você não sabe falar. Você sabe que você ora em línguas, tem hora? Porque você não dá conta de falar o que você tem que falar para Deus? Sou só eu? Mas eu descobri uma coisa, se eu estiver cheio do Espírito, o próprio Espírito, ele me assiste nessa fraqueza de orar. E ele me traz à lembrança aquilo que eu preciso falar, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso mudar para que a minha vida seja diferente. Sabe, santidade é uma coisa que você encontra quando você está cheio do Espírito Santo. Porque pelo mundo não tem jeito de ter santidade. Você andar de olho aberto, em tudo que você olha, tem situações de problemas, críticas, né? O pessoal fala, não, eu não reclamo de nada. Qualquer programa de televisão que passa... Vamos falar de uma guerra que está tendo em Israel. Você sabe que a gente ora por Israel, né? Nós temos que orar por Israel. Deus fala que é para a gente orar por Israel e a gente ora por Israel. Ok? Mas aí está tendo a guerra lá e a nossa situação não é parar e orar por Israel, porque se Israel está desse jeito. Mas aqueles lá, coitados deles, eles vão se arrebentar. A gente até sabe, mas a gente não tem que discutir. A gente tem que orar. E o problema é que nós ficamos pensando nos problemas. Então o Espírito nos assiste, fala, não, para de reclamar, para de fazer conversa fiada e vai, orar. Então muitas vezes as pessoas me pegam perto delas assim, porque tem conversa que ela não leva a nada, e eu fico... Até tem hora que fala, Deus me livra desse espaço, né? Porque a fraqueza é você poder criticar também. É verdade, estou fazendo assim mesmo. Então ele nos auxilia quando a gente é fraco para orar, quando a gente é fraco para trabalhar. Ah, não, hoje eu não quero levantar para trabalhar. Aí o Espírito fala, se você não levantar, olha o que o Espírito Santo fala, ele é tão fofinho, se você não levantar, você não recebe salário, você levanta na hora, é ou não é? Você pensa que é você, mas o Espírito Santo é bonzinho, vai trabalhar, né? Outra coisa, ele nos guia na direção correta. Ele faz-nos andar com direção, com propósito, com objetivo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? O Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quem quer conhecer a verdade? João 8,32 diz, conhecereis a verdade te libertará. Está na palavra de Deus. Conhece a palavra de Deus e ela vai te libertar. Conhece a palavra de Deus, tem a revelação dela através do Espírito Santo e você vai ter os benefícios do Espírito Santo. Ok? Né? Então, obrigado, Santo. O Espírito Santo até mandou ele trazer água para mim, olha só, tão fofinho, né? Então, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não fala de si mesmo, ele fala do próprio Deus. Ele dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará como as coisas hão de vir, como elas têm que ser. Nós, muitas vezes, vamos tomar decisão pela nossa carne. Então, nós temos que parar para ouvir o Espírito Santo. Vou falar, essa semana tem feito muito bem para mim, mas muito bem para mim mesmo. Sabe, assim, porque assim, ontem mesmo, quando eu estava andando, eu andei, caminhei, eu acho que foi umas 2h30, caminhando, batendo papo com o Espírito Santo. Assim, a gente sai renovado. Você não entende por que você está fazendo, até parece que é coisa boba, né? Você está conversando sozinho, parece. Mas não, se Ele está aqui, eu estou conversando com Ele. Ele vive dentro de mim, Ele está dentro de mim, Ele mora em mim, Ele habita em mim. E eu, como filho de Deus, eu tenho acesso, porque eu fui selado por Ele, fui marcado por Ele. Ele capacita-nos a viver um propósito de vida fantástico, fascinante. Ah, pastor, eu não dou conta de ser líder de life group. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você não só dá conta, como você vai formar novos líderes. Ah, eu não dou conta de discipular, minha vida ainda não está 100% correta. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai discipular bem e vai ajudar as pessoas. E Ele vai te ajudar a vencer as coisas erradas da sua vida, os pecados, aqueles problemas que você tem, e vai te pôr na direção certa. Ele te capacita. A Bíblia diz lá em Atos 1,8 que recebereis poder ao descer do céu sobre vós
o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria até os confins da terra. O que ele está falando? O propósito de você estar na terra é levar o evangelho. Irmãos, Jesus está voltando, escreve isso. Eu nunca pensei que eu ia ver e viver tantas atrocidades e viver num tempo como esse. É assustador. E profecias bíblicas estão se cumprindo. Sabe? Rios no deserto. Sabe? Quando eu vi aquilo, eu falei, uau. Acho que é Isaías 51 que fala disso. O 41, acho que é 51. Sabe? Uau. Nunca pensei que ia ter água no deserto rodando assim. Você começa a ver as coisas, as guerras. É horrível guerra. E nós oramos por paz, amém? Mas a Bíblia fala que elas iam acontecer. E um negócio, a Bíblia fala para eu não andar ansioso, nem preocupado com o que está acontecendo. É isso que me fascina. Se eu estiver cheio do Espírito, eu não fico tentando resolver problema que não é meu, que eu não consigo. Você consegue resolver o problema da Ucrânia com o Putin? Não consegue. Então eu só oro para Deus salvar pessoas ali. Mas eu não fico, ai, entendeu por quê? Porque a Bíblia fala para eu ficar descansado, porque Jesus está voltando. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou ficar descansado. Em vez de ficar comentando coisa que nem sei o que é, nem entende o que é. Então, vamos andar cheio do Espírito Santo. Você quer ter paz na sua vida? Fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente quer ter isso, quer? Seja cheio do Espírito. A Bíblia diz, cairão 1.000 à minha direita, 10.000 ao meu lado, eu não serei atingido. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor é comigo. Por que eu vou ficar preocupado? Você sabe por que eu preocupo? Com os meus erros. Consertá-los, para eu ficar cada vez mais cheio do Espírito, eu consertar os meus erros e viver uma vida que agrada o coração de Deus. Isso eu preocupo. Se tem uma pessoa que quando erra, fica desesperado, sou eu. Aí você pergunta, pastor, você erra? Pergunta. Pergunta, pastor, você erra? Muitas vezes, graças a Deus você não vê tudo, senão você desiste de andar comigo. Mas não é assim, todo mundo erra. Não estou falando de pecado, adultério, sabe, coisa rouba, não estou falando disso. Mas a gente erra, a gente toma decisões que aparentemente são certas, mas muitas vezes são erradas. Porque não consultou o Espírito Santo. Pois não está cheio do Espírito Santo. Aquele momento ali, sabe, dá aquela balada, né? O patrão não pagou, xingou o patrão, né? Vamos falar a verdade, gente. Quem não reclama de um patrão que não paga, né? Essas coisas acontecem. Só que se você encher do Espírito, você vai vencer elas, sabe? E o propósito da sua vida, eu vou te falar qual é. Esse ano, ganhar uma vida e consolidar ela. O ano que vem, ganhar mais uma. Levar o seu discípulo a ganhar outra também. Sabe por que eu falo isso? Porque Atos 1:8, o poder que desce do Espírito Santo, é para que eles serem testemunhas. Vamos falar a verdade? Muitas vezes você tem vergonha de falar de Jesus onde você trabalha. Desculpa, mas é verdade. Onde eu entro, eu falo de Jesus. Tem hora que eu sou até chato, mas eu falo. Vai que, jogar o barro à parede, vai que cola, né? Eu tento puxar o assunto para falar de Jesus. Porque eu nasci para isso. Eu nasci para pregar. Ah, foi você, pastor. Não. Atos 1:8 é para todos. Fala para o seu vizinho. Atos 1:8 é para você. Você está na faculdade que você está para pregar o Evangelho. Eu tenho uma amiga, ok? Que quando ela foi para a faculdade, ela levava uma bíbliazinha pequenininha e ela punha, porque aquela era a Bíblia dela mesmo, sabe? Ela punha em cima da carteira. Ela era das mulheres mais criticadas na universidade. Ela chegava em casa chorando muitas vezes. Ela era no nosso life group, né? E ela falava, o que é isso? Mas ela falou, eu vou chamar a atenção para Cristo. Quer eles queiram, quer não. Você sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo de ser rejeitado. Mas o Espírito te capacita a vencer isso.
O Espírito Santo te capacita. Fala para o seu vizinho, o Espírito Santo te capacita. O que é capacitar? Te dá a estrutura para aguentar pressão, para aguentar crítica, para falar aquilo que nem você entende, mas que você fala, da onde eu tirei isso? Porque você lê a Bíblia todo dia, amém? Você lê a Bíblia todo dia, amém? Então, como você lê a Bíblia, ela vai ficando gravada dentro de você, enquanto você abre a boca, o Espírito Santo usa aquilo que você tem para falar. Sabe, é muito legal. A gente vive umas experiências bem malucas, tem hora. Muitas vezes a gente conta da vitória, mas as da derrota também é difícil. Tem hora que vai pregar o evangelho, a pessoa quase bate na gente. A gente ama ele do mesmo jeito. Continua pregando o evangelho. Porque foi para isso que nós nascemos. Para expandir o reino de Deus aqui em Portugal. Sabe, irmãos, eu vou lá na vila, eu fiquei assustado. Uma vilazinha joia, bonita, arrumadinha, vila de pescador. Eu passo, cumprimento as pessoas, não falam não, bom dia. Bom dia. Gente da minha idade para baixo, eu sou novo, eu tenho só 40 anos, minha idade para baixo, não cumprimenta ninguém. Mas gente da minha idade para cima, acima dos 60, entende? Aí cumprimenta. Porque os velhotes não tem quem falar. Aí eles estão andando na beira da praia, eu passo assim, bom dia. Entende? Aí uns ficam sem graça, sem jeito. E quando você vai falar de Jesus, não quero. Mas nem falei. Só iniciei. Nunca aconteceu com você, não? Bem-vindo ao time que acontece, é tão gostoso. Você é cheio do Espírito Santo. Mas quando você prega o evangelho e alguém aceita, você sai assim, uau. Como diz o Giovanni, ele é incrível. Né? É ou não é? Eu contei aqui há poucos dias, eu mais o Diego tivemos ali no La Roi, né? Esse negócio lá. E a senhora que toda vez que eu vou, cai no caixa dela do lado. E todas as vezes que eu pego perto dela, eu chego e falo, olha, eu vim aqui para te dizer que Jesus te ama, tem um propósito na sua vida, Ele quer mudar a sua história. A primeira vez que eu falei com ela, ela virou para mim e falou assim, Deus não me ama, Deus não me quer, porque senão Ele não tinha matado a minha filha. Ela tinha acabado de perder um bebê. Se eu tivesse desistido, ela não falava o que falou agora. Foi da 7ª, da 8ª vez, 8 meses já, toda vez que eu vou lá. Eu não vou lá todo dia, não tem dinheiro para gastar, né? Então eu vou lá de vez em quando eu preciso, né? Comprar uma lâmpada, comprar uma coisa assim. E eu e o Diego chegamos e estava no caixa do lado, né, Diego? E eu, olha, lembra que Jesus tem um propósito para a sua vida, falei para ela. Deve ter mesmo, porque toda vez que o senhor vem aqui, ou o senhor está no caixa do lado, ou o senhor está no meu caixa, o senhor me fala a mesma coisa, esse Deus deve ter um propósito para a minha vida, já mudou a conversa. Entendeu? Agora, se não tiver quem fale, nós falamos, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas no trabalho, quando os seus colegas começam a falar mal da colega do trabalho, você fala mal da colega do trabalho, ou você cheia do Espírito Santo, ora por ela, muda a história. Não precisa brigar com a pessoa, ser educado, sai de perto, aproxima da pessoa, mas as pessoas sabem que você é cristão, sabem que você é filho de Deus. Ah não, pastor, se eu falo que sou filho de Deus, vão me perseguir. Que persiga! Desculpa. Mas cheio do Espírito Santo não tem medo de perseguição. A gente não tem perseguição, irmãos. Acho que foi a Lídia que falou. A Lídia está aí? Não, a Lídia que foi aquele testemunho. Ela está aí? Corre aqui, Lídia. Olha o que ela ouviu. Corre aqui. Ela vai contar uma coisa para vocês que mexeu comigo. No mês passado, eu, Vitor e a Isabela, nós fomos numa conferência lá no Porto para líderes de jovens e adolescentes. E tinha uma hora que nós tínhamos um grupo em que nós falávamos sobre experiências, batíamos assim um papo sobre tudo o que nós estávamos a viver nas nossas igrejas. E o líder do meu grupo, ele era do Egito. Então o meu grupo era quase todo só brasileiro, português, ou pessoas que moravam aqui na Europa, na Suíça, e esse Youssef do Egito. E uma das perguntas era: qual para ti é a maior dificuldade para pregares na tua geração, na tua nação, sobre o Evangelho? E foi muito engraçado, porque nós todos estávamos a nos identificar muito com o que ouvíamos. Teve gente que falou, para mim são os desafios do mundo, os prazeres rápidos. Houve outras pessoas que falaram, para mim é as ideologias que são plantadas. Coisas assim, tipo, para mim essa é a dificuldade que existe em Portugal, que existe no Brasil, que existe na Suíça. E quando foi a vez do Youssef, ele por acaso foi o último a falar,
deu muita vontade de chorar naquele momento, porque ele virou e ele falou, super natural, ele falou assim, para mim, eu acho que a minha maior dificuldade na minha nação de pregar o evangelho é que se eu sair na rua e falar Jesus te ama, eu sou morto. E na hora, foi assim, um choque para todos nós, porque nós vimos o quão gratos nós devemos ser por estar numa geração em que falar do evangelho não me leva à morte, em que eu posso ter 5 Bíblias em casa e ninguém está nem aí, em que eu posso usar uma t-shirt que diz Jesus loves you e ninguém, não vai mudar a vida de ninguém. Eu posso realmente falar e ninguém vai me perseguir, me matar, não vou ter que me esconder pela minha fé. E eu acho que a gente tem que começar a valorizar um pouco mais a liberdade que a gente tem, é isso. Amém. Uau. O apóstolo Paulo ele falava que não me envergonho do evangelho que prego, porque ele é poder para a salvação. Porque o nosso evangelho não chegou até nós, até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo no poder do Espírito Santo. O evangelho não é simplesmente você ler a Bíblia, é a manifestação do Espírito Santo ao te revelar a Bíblia, a trazer a Bíblia para você. E em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. E eu vou para o final. Vós convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, mais explícito que isso, né? Nós estamos dispostos a morrer por Cristo? A falar de Jesus sabendo que podemos ser mortos? Sabe? Essa é uma grande deixa que Deus deixou para nós hoje. Então, nós que somos cheios do Espírito Santo, nós podemos viver uma vida feliz, alegre. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Nós podemos ser felizes, irmãos. Sabe? Nós podemos aproveitar o nosso tempo para ser feliz. Seja feliz no seu trabalho, seja alegre na sua escola. Sabe, uma das coisas que eu mais gosto é que as pessoas falam para mim, falam assim, parece que você emana alegria. Irmão, eu posso estar com um problema, eu decidi ser feliz. Porque o Espírito Santo me ajuda a ser feliz. Então assim, seja feliz dentro do lar. Não quer dizer que não vai ter problema. Eu mais a Rita, de vez em quando a gente se pega. Mas a gente resolve, né amor? Né? Resolve e depois ela ainda dá aquele sorriso. Dá aquele sorriso para mim que você dá assim. Fala, desmonta, acabou. Tem jeito. Eu falo, o Espírito Santo usa ela para me quebrar. Fala, Espírito Santo, eu queria hoje ser diferente. Ele fala, não, vai. Olha o sorriso da cara dessa mulher. Então, e tem hora que a gente se pega, quem não pega? Você pega com seu irmão, você pega com seu colega de trabalho, você se pega com seu marido. Desculpe falar, mas é verdade. Então, aprenda a viver com alegria. Para ter essa alegria, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Viver cheio do Espírito Santo. Essa, eu quero orar por você. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por todo que pede, recebe, o que busca, encontra, quem bate, abrir-se-dá. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O problema é que o povo usa esse versículo para pedir dinheiro. Ah, se eu bater, ele vai me abrir a porta de emprego. Ah, se eu bater, ele vai me curar. Irmãos, pedir e dar-se-vos-á, mas o que ele está falando aqui é que se você pedir a Deus, ele vai te dar o Espírito Santo. E se tem alguém que pode mudar a sua vida, transformar você, mudar a sua história de vida, é estar cheio do Espírito Santo, que basta pedir e ele dá. Entende? Então, olha o que está. Ele fala aqui, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedirem. E eu quero encerrar com esse último texto, Efésios capítulo 5, verso 18 e 21, diz, enchei-vos do Espírito. E aí é falando entre vós, com salmos, entoando louvores, né, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a tudo, por tudo, a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros, por temor ao Senhor. Uau! Então precisamos encher do Espírito. Quem quer encher do Espírito? Quem quer ser feliz? Então fique em pé.
há uma coisa que nós recebemos logo que convertemos. O Espírito de Deus passa a morar dentro de nós. Mas a manifestação dele, muitas vezes a Bíblia traz isso com o batismo no Espírito Santo. E manter isso depende de nós. Depende de nós. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. A Bíblia não diz assim: o pastor põe a mão, você está cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que a gente ora por ele, põe a mão, ele cai por emoção. Não sei se vocês já viram isso. A gente trabalhou com adolescentes, era muito engraçado. A gente ia orar para os adolescentes, aí caía tudo adolescente no chão, ficava tudo deitado. Aí de vez em quando um levantava a cabeça e fazia assim. Aí via que todo mundo estava deitado, ele... Sabe? Emoção. Mas eu quero te dizer para você que quem enche do Espírito é você. É você que pede, é você que busca. E eu queria ter esse momento agora. Eu queria que você começasse a pedir. Falei: Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu quero ter uma vida feliz. Eu quero testemunhar do Evangelho, da Palavra de Deus. Sabe? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Jesus diz: eu venci o mundo, eu quero vencer com Jesus. Para isso eu preciso estar cheio do Espírito. Feche seus olhos, começa a pedir Ele. Você, começa a pedir, enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Pai Celestial, eu sei que se eu bater, o Senhor abre. Abre a porta do céu e deixa o Espírito vir sobre mim. Enche-me. E se você tem fé, dá um passo à frente, vem para cá para a gente orar juntos, sabe? Fala assim: eu quero tanto que eu vou buscar, eu vou dar um passo de fé.